no livro de Ruth, capítulo 1. São 22 versículos, nós iremos ler todos os 22, vamos fazer uma leitura rápida. Diz assim as Escrituras: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperar-vos-íeis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, que tu apliques a tua palavra em nossos corações, ministra, Senhor, as nossas vidas, nos consola, nos exorta, Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa ser semeada em boa terra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, esse trecho que nós lemos, essa porção das Escrituras que nós lemos, um livro pequeno, um livro breve, um livro que tem poucos capítulos, é um livro que é histórico, o livro de Ruth é histórico, mas ele contém uma narrativa épica que alguns consideram ser uma joia rara, uma gema entre as histórias breves de todas as épocas. É um livro singelo, mas um livro maravilhoso, um livro que tem uma conotação épica, mas que é histórico e que fala aos nossos corações.
E essa narrativa desse livro, no primeiro capítulo, nós vemos que é uma narrativa que começa de maneira sombria. Nós vemos que as Escrituras dizem que houve fome na terra, lá em Belém de Judá, e vemos que em razão dessa fome, dessa situação econômica, uma situação precária, aquela família se vê compelida a se mudar e ir para uma terra estrangeira. Era a escassez mudando a história de uma família. Era preciso deixar a terra natal e ir para um lugar estranho. E o que me chama a atenção nesse texto é que eles saíam em razão da escassez. Aparentemente, a Bíblia não relata, mas a gente pode perceber que em razão dessa fome, eles saíram da terra sem ter nada e iam para um lugar estranho. Mas a situação, essa narrativa que começa tão sombria, ela continua e a gente vê que há um aprofundamento, a narrativa aprofunda a dor. Nós vemos que aquela família saiu composta de o pai, a mãe e 2 filhos. Mas logo nos versículos seguintes a gente vê que a narrativa relata a morte de 3 entes queridos. Agora havia a necessidade daquela mulher que saiu com seus filhos e seu esposo retornar à sua terra natal. Alguém que saiu sem nada e que retornava após perder tudo que tinha. Então é algo que nos chama a atenção. Essa narrativa, ela poderia ser resumida em 3 palavras: necessidade, tristeza e dor. Mas no desenrolar dos acontecimentos podemos enxergar que um plano mais amplo estava sendo desenvolvido. Nesse contexto de necessidade, de tristeza e de dor, a graça e a providência de Deus estavam atuando. Aleluia. Isso é maravilhoso. E por mais triste que essa história pareça, e por mais triste que pareça ser mesmo até a história humana, nós podemos compreender que há sempre uma graça divina abundante. Aleluia. Nessa trajetória de ida, aquela família saiu de Belém, e quando nós vamos ver a origem da palavra Belém, Belém era chamada Casa do Pão. Um lugar que provavelmente era um lugar de fartura, mas aquele lugar torna-se um lugar de fome e de escassez. E segundo as Escrituras, nós compreendemos que quando a fome assolava um determinado lugar, era uma das formas que Deus exercia o seu juízo sobre um povo desobediente. Isso nós podemos perceber em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 ao 21, que diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao sair. E aí nós podemos compreender que essa trajetória, essa trajetória de ida para Moabe, traz um sentido de juízo, de peso, de maldição. Na época dos juízes, a gente vê que a história era cíclica, o povo se afastava do Senhor, e aí Deus trazia um juízo sobre o povo, ou através da fome, ou através de um inimigo que subjugava o povo. Surgia um juiz que era temente a Deus, Deus livrava o seu povo, mas esse ciclo continuava. E nós podemos compreender que essa ocasião em que houve fome na terra de Judá era uma ocasião de juízo, de maldição que afligia e assolava a cidade. E portanto nós podemos compreender que a trajetória de ida até Moabe era uma trajetória que trazia esse peso,
saíram de sua terra para uma terra estranha e passaram a ser amigos entre inimigos. Era um tempo difícil, esse tempo em terra estranha. A vida não seguiu um curso esperado. O que era para ser uma simples estadia, uma simples passagem de tempo até que aquela fome cessasse lá em Judá, em Belém, o que era para ser um momento breve, passou a ser um tempo de tragédia. E nós vemos isso na narrativa que lemos. Primeiramente morre Elimeleque, que era o significado do nome de Elimeleque é Deus é meu rei. Versículo 3 diz que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. E aí nós vemos que a viuvez é a primeira adversidade na terra estranha. O companheiro de jornada daquela mulher se foi. A companhia mais querida, às vezes, também se vai. Esse é o tipo de vicissitude que assola as pessoas nos nossos dias. Quantas vezes aqueles entes mais chegados, aqueles entes mais queridos e mais próximos, eles se vão e nós se sentimos abandonados, sozinhos e desolados. Mas aquela mulher ainda possuía os filhos. E ela depositava as suas esperanças nos filhos. Certamente os filhos iriam amparar Noemi em sua viuvez. E assim acontece conosco também, irmãos. Quantas vezes nós nos apegamos às nossas esperanças? Quantas vezes criamos expectativas em relação aos outros? Até mesmo pomos nos outros a nossa confiança, a nossa esperança, porque imaginamos que teremos o apoio. Mas as Escrituras continuam e narram de que aqueles 2 homens, Malom e Quilion, se casam com mulheres moabitas. Mas esse casamento, que a priori surge como algo estranho, porque é um casamento misto, já que havia uma ordenança de que os filhos de Israel deveriam se casar com mulheres israelitas, e eles se casam com mulheres moabitas. As Escrituras dessa parte não relatam nenhuma censura quanto a isso, mas o que nós vemos aí que nos chama a atenção é que desse casamento, desses 2 casais, não houve filhos. E isso também era uma adversidade, porque Noemi contemplava aquela situação e entendia que não tinha sido suscitado herdeiros para dar continuidade à história daquela família. Ou seja, parece que havia uma sorte lançada sobre aquela família de que ela não teria continuidade. E isso era outra adversidade suportada naquela terra estranha. Não se tinha um futuro, não se tinha uma perspectiva de futuro, não havia filhos para que a descendência continuasse. Mas a história não para aqui e há até mesmo um agravante na situação daquela família. O relato bíblico diz que morrem os 2 filhos, Malom e Quilion. Malom significava enfermidade, Quilion completo, perfeito. E a tragédia então se agrava. Agora, além de aquela mulher ser viúva, se vê desprovida de seus 2 filhos. Imagine alguém que tem os filhos como arrimo, é o sustento da casa, e aquela mulher de repente, ela, além de viúva, ela se torna desprovida dos seus filhos. Era uma situação pior do que uma mulher que era estéril, já que pior do que não embalar um filho é ter um dia embalado e agora não os ter mais. Quem sabe, quem é pai sabe e não quer nem conceber a perda de um filho. Mas Noemi se viu nessa situação, ela se vê desamparada. E nos nossos dias, essa é uma realidade bem presente em muitas pessoas. Elas se veem desamparadas, elas não podem mais recorrer a ninguém, não há mais ninguém próximo a quem elas possam ter um apoio sentimental e emocional. O desamparo é completo. E Noemi se vê então diante desse contexto tão adverso. E no versículo 6 diz que ela se dispôs com as suas noras a voltar da terra de Moabe, porque tinha ouvido dizer
que lá em Belém, lá na terra de Judá, havia pão. E aí nós ficamos refletindo sobre isso. Quem sabe Noemi talvez pensou que ela estava no lugar errado, na hora errada. Sempre estava no lugar errado, na hora errada. Saiu de Belém porque não tinha pão. E quando estava longe de Belém, o pão novamente estava ali naquela cidade. E esse sentimento também está presente em nossos corações. Nós queremos sempre estar onde a bênção de Deus está. Nós procuramos estar onde a bênção está. E há um hino que diz, que eu não correrei atrás de bênçãos. E tem pessoas que correm atrás de bênçãos. Meus amados irmãos, nem sempre nós percebemos que a bênção de Deus não depende de lugar ou de ocasião. Quem sabe Noemi disse, olha, eu vou para Belém porque eu serei abençoado. Mas o Senhor, Ele atua independentemente das circunstâncias, do lugar e da ocasião. Aleluia! Glória a Deus! Não podemos correr atrás de bênçãos. O Deus abençoador, Ele está conosco, mesmo quando nós não conseguimos ver, mesmo quando nós não percebemos. Aleluia! Essa é a narrativa, esse é o contexto que vivia Noemi. Mas eu quero falar de 3 personagens. Quero falar de Noemi, especificamente sobre ela. Quero falar de Orfa e quero também falar de Ruth. Como nós falamos, Noemi experimentou os reveses difíceis da vida. O seu nome significa bela, agradável e amigável. Imagine alguém que passou pelo que ela passou, e ela ouvia alguém chamando o seu nome Noemi, e ela sabia que o seu nome significava bela, amigável e agradável. O nome que deveria identificá-la, o nome que personalizava ela, parece que soava estranho aos seus ouvidos. Como alguém pode me chamar de amigável, de agradável e de bela se eu estou passando por essa situação? O sofrimento, as dores da vida espancaram aquela mulher. E ela mesma diz no versículo 20, diz assim para as suas amigas, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Aleluia. Nós vemos que então Noemi se vê em tristeza, em amargura, em lugar de desolação, e ela não compreende porque lhe chamar mais de Noemi, e ela prefere que lhe chamem de amarga, porque essa é a sua situação. Aleluia. Noemi então via Belém como um local em que ela lhe trazia memórias muito agradáveis, muito gratas, memórias que faziam ela lembrar do seu passado, memórias que traziam a ela um passado alegre e que destoava do seu momento presente. Noemi queria voltar às suas origens, queria retornar à sua terra, mas ela se propôs retornar à sua terra sozinha. Na sua mente, ela desejava voltar para a sua terra e não se sabe qual era o futuro que lhe aguardava, mas a memória que ela tinha da sua terra lhe evocava boas lembranças e só por essas lembranças ela queria voltar. Ela queria voltar. E aí nós percebemos, irmãos, que às vezes nós raciocinamos, a nossa lógica ela não corresponde à vontade de Deus. Porque Deus não tinha em conta levar Noemi para a terra de Moabe e trazê-la desolada, triste, viúva, esquecida. Deus tinha um plano muito maior para Noemi. Aleluia. O retorno não deveria ser só de Noemi. A viagem de retorno dela iria envolver também Ruth. E teria uma repercussão histórica e profética. Não era um retorno de exílio, mas um retorno com um propósito divino. Aleluia. Quantas vezes nós não compreendemos os desígnios de Deus, não sabemos aquilo que Deus tem traçado para nós e vemos apenas as circunstâncias, a ocasião e pensamos que na lógica nossa tem que acontecer assim, tem que ser dessa forma, mas Deus tem os seus eternos
propósitos. Aleluia. Glória a Deus. Noemi não pensava mais em um novo casamento, isso ela deixa claro, até por causa da idade, ela era já velha. O novo casamento estava fora de cogitação, então ela não podia colocar isso no seu coração. Noemi também não podia ter filhos. E aí nós trazemos a lembrança, a lei do levirato, né, que ela poderia suscitar a sua descendência a partir do momento em que ela tivesse filhos e esse filho casasse com as suas noras, mas ela não poderia mais ter filhos, então ela não poderia ter em conta a lei do levirato. Ela esquecia, irmãos, que Deus estava providenciando um parente remidor. Aleluia. É interessante isso. Olha, eu não tenho filhos, eu não posso aplicar a lei do levirato, mas Deus tinha um remidor em sua mente. Aleluia. Ela compreendeu, irmãos, que a sua tragédia se estendia também às suas noras. Ela se sentiu responsável pela história das suas noras. O seu infortúnio, o infortúnio de Noemi também atingia as suas noras, e ela não queria que as suas noras se sacrificassem por ela. Ela tomava aquela dor e dizia: olha, por causa de mim vocês não podem sofrer. Toda a compreensão de Noemi sobre seu estado, sobre sua vida, pautava-se em argumentos racionais. Aleluia. A lógica de Noemi, o pensamento de Noemi era um pensamento puramente racional. Mas Deus tinha em conta algo que, aleluia, a vista de Noemi não poderia entender. Noemi não poderia prescrutar, aleluia, aquilo que Deus tinha no seu coração. E aí nos vem à memória aquela passagem de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz assim: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Muitas vezes não percebemos, muitas vezes não sobe ao nosso coração, muitas vezes a nossa razão não entende, aleluia, mas Deus tem preparado todas as coisas, aquietemos o nosso coração, aleluia. Mas algo me chama a atenção nesse contexto de vida de Noemi, e isso é algo terrível. No versículo 13 diz assim: porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. É a ideia equivocada de certas pessoas de atribuir a Deus o mal. É como se Noemi tivesse um ressentimento contra Deus. Como poderia isso me acontecer? Como Deus permitiu que isso acontecesse a mim? Muitas vezes as pessoas não entendem o sofrimento e atribuem o sofrimento como causa em Deus, como se Deus fosse a causa do mal. Deus seria uma causa única, e como o mal ele existe na terra, Deus também seria responsável pelo mal. E o sofrimento então seria responsabilidade de Deus. Noemi tinha isso no coração, ela estava ressentida. E eu creio que a comunhão, a devoção de Noemi estava como que prejudicada, arranhada. Ela já não conseguia fazer mais oração, ela não conseguia mais clamar ao Senhor, porque ela via no Senhor alguém que queria destruí-la. Aleluia. Mas Deus, Ele é bom, a bondade de Deus é inerente à sua pessoa. Aleluia. Não podemos esquecer disso, irmãos. Deus é bom, aleluia. Ele é maravilhoso. Aleluia. Ainda que o sofrimento nos sobrevenha, o Senhor continua sendo bom. Aleluia. Aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Não devemos duvidar da bondade de Deus. Se Noemi pudesse, irmãos, ouvir a mensagem de Isaías, lá no capítulo 40, no versículos 27 ao 31, e a gente pode parafrasear
essa passagem bíblica e nós podemos imaginar que essa profecia dirigida a Noemi seria mais ou menos assim: porque dizes, ó mulher, e tu falas, ó Noemi, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Noemi, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento. Olha, Noemi, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Você está dizendo que é velha, mas Noemi, o Senhor diz, os jovens se cansarão e se fatigarão. A força não está na juventude, a força não está nos moços, porque os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, Noemi, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Esta é a bondade de Deus para conosco. Aleluia! Não podemos duvidar do seu amor. Aleluia! Noemi não compreendia a ação silenciosa de Deus. Lá no versículo de número 22 fica claro, quando ela volta para a terra, volta da terra de Moabe e chega a Belém, era o tempo, irmãos, a Bíblia diz que era o tempo da cega da cevada. E nós podemos compreender que quando ela chega em Belém, a seca havia terminado, os campos estavam novamente floridos e produtivos. Semana mais tarde começaria a colheita do trigo e da cevada. Na verdade, naquele momento Israel estava em festa. Tudo era alegria. Mas quando alguém está ferido no coração, até mesmo em ocasião de festa, tudo perde a graça. Somente Noemi guardava no seu coração profunda tristeza. Esse versículo mostra que algo estava no coração, pesando no coração de Noemi. Em momento de alegria, ela não conseguia ter um coração alegre. Mas, todavia, o Senhor é aquele que fere, mas também que cura a ferida. Aleluia. O futuro próximo traria para Noemi as alegrias. O futuro próximo trazia para Noemi bênçãos que ela sequer imaginava. E nos traz à memória aquilo que foi dito em Jó, no capítulo 14, versículos 7 a 9. Porque há esperança para a árvore que se for cortada. Aleluia, como é maravilhoso isso. Essa promessa de Deus. A árvore que se for cortada ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Ainda que venha envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó. Que bênção, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Aleluia. Ainda que nós venhamos estar numa terra ressequida, aleluia, ao cheiro das águas nós brotaremos. Há outra passagem que nos fala dessa esperança. Lá no livro de Cântico dos Cânticos, no verso de número 2, no verso de 2, nos versículos números 10 a 13, diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta, meu amor, formosa minha, e vem. Imagine Jesus falando isso para nós: levanta, meu amor, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figos verdes, e as vides em flor exala o seu aroma. Há uma promessa de restauração para nós em meio a tempos de adversidades e tempos difíceis. A segunda personagem que eu quero falar nessa noite é sobre Orfa. Quando Noemi volta da terra de Moabe e elas estão no caminho, Noemi chega para Orfa e diz: olha, é melhor vocês voltarem para a casa de seus pais. Noemi mais uma vez estava pensando racionalmente. Lá na casa dos pais, certamente aquelas mulheres seriam acolhidas, teriam suprimento que seria natural, elas teriam as suas necessidades supridas, não haveria sofrimento. No caso de Noemi, isso tinha um certo sentido. E nós vemos que para Noemi os argumentos
para Orfa, os argumentos de Noemi se viram, foram convincentes. E Noemi volta para a casa de seu pai. Orfa volta para a casa de seu pai. Orfa, irmãos, diante da lógica de Noemi, ela se convence e diz: olha, o melhor para mim realmente é eu voltar para a casa dos meus pais. Noemi então observa a racionalidade. Noemi observa a razão. E muitas das vezes nós nos comportamos também como Orfa. Nós às vezes agimos de acordo com a nossa racionalidade. Nós somos convencidos pelas nossas circunstâncias. Quantas vezes nos deparamos com os reveses e achamos: olha, aqui é o melhor caminho, aqui é a melhor forma, é a maneira de a gente ver a vida, é a maneira de a gente encarar, é a maneira de a gente tomar as decisões. Nós somos muitas vezes racional e isso não é mal. Mas muitas vezes o Senhor não quer que nós andemos por vistas, mas por fé. Noemi, ela via as circunstâncias. Ela foi seduzida por uma existência que seguia o seu curso normal. Orfa talvez tenha concluído que o retorno era o melhor caminho, era a melhor opção e o que deveria ser feito. Nós não vemos aqui nenhum juízo negativo nas Escrituras dessa atitude de Orfa. Era aquela pessoa que queria que a vida seguisse seu curso e que deixassem ela viver. Mas o que nós vemos em Orfa é que o relato da sua vida acaba aqui. Parece que a relevância de sua vida é esquecida aqui. No momento em que Noemi beija Orfa, e esse beijo significa um adeus, de alguém que nunca mais se veria, a gente pode compreender que naquele momento Orfa estava dando um basta naquilo que poderia ser uma bênção para a sua vida. É como se ela tivesse dado as costas para uma experiência com Deus, porque ela ia para o meio do povo de Deus, ela iria pertencer àquele povo, ela poderia ser acolhida por aquele povo, ela poderia pertencer ao povo da promessa, e ela poderia conhecer o verdadeiro Deus. Mas naquela hora em que Noemi beija Orfa, era um momento de adeus, um momento de despedida, um momento em que Orfa nunca mais veria Noemi. E nunca mais Orfa teria a oportunidade de conhecer o Deus de Israel. Nunca mais Orfa poderia pertencer a um povo da promessa. Era como se ela estivesse dando um adeus a um convite divino, a um plano divino, a um destino que Deus poderia ter preparado para ela. Ela simplesmente volta as costas. E aqui acaba a história de Orfa através dessa simples despedida. Não há continuidade da sua história. E muitas pessoas preferem fazer essas escolhas. Se voltam as costas para Deus, não se interessam pelas coisas de Deus, preferem voltar aos seus costumes, à sua vida de antigamente, a sua vida distante de Deus, uma vida distante das promessas de Deus, e esquecem de Deus. E agora a sua história, ela é esquecida. Mas há um terceiro personagem, e esse terceiro personagem nos chama a atenção, que é Ruth. Também Ruth, ela foi instada por Noemi para desistir daquele retorno, daquela ida para Belém de Judá. Os argumentos que se viram para Orfa também foram utilizados para Noemi. Eram argumentos racionais, era um argumento que apresentava o curso lógico da vida, mas ela agiu diferente. Ela não seguiu por vista, mas ela seguiu por fé. Aleluia. Havia um impulso, irmãos. Quando nós lemos esse trecho, nós vemos que havia um impulso no coração de Ruth. Havia dentro da sua alma algo que clamava para ir juntamente com Noemi. No versículo 16 diz assim: não me inste para que te deixe. E a gente fica se perguntando por que houve no coração de Noemi esse apego à sua sogra. Será que era meramente uma afeição? Será que era meramente uma empatia pela sua sogra? Nós podemos compreender que havia algo mais. Aleluia. Porque ela diz assim: olha, eu não quero te deixar.
E ela diz assim: onde tu pousar, ali pousarei. E é isso que nos chama a atenção. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia! Não era simplesmente uma empatia. Ruth via além, aleluia. Ela percebia que lá em Israel, lá na terra de Judá, ela iria adorar um Deus verdadeiro. Aleluia! Ruth não agiu por vista, ela agiu por fé. Ela escolheu o povo de Noemi. O teu povo será o meu povo. Era como se enxergasse que a promessa de Deus que estava sobre a nação de Israel poderia abençoá-la. Aleluia. A sua escolha, ela se baseou nas promessas divinas. Mas essa escolha, irmãos, tinha algo de renúncia. Nós vemos que com essa escolha, Ruth estava deixando para trás a história dos seus antepassados. Ruth estava deixando para trás os deuses da sua terra. Ruth estava deixando para trás a sua vida preguiça. Ela sabia que estava se propondo a renunciar a tudo isto e avançar para uma vida que estava diante dela. Ruth é um exemplo vivo da verdade de que a participação do reino de Deus não depende da carne nem do sangue. Ela era moabita. Ela, pela própria lei, estava vedada a sua entrada na comunidade de Israel por 10 gerações, porque ela era moabita. E ela, então, mesmo diante dessas adversidades, ela participou do reino de Deus em face da sua obediência pela fé. Ela aceita de todo o coração, ia ao povo de Deus, e o povo de Deus se tornaria o seu povo. Aleluia. E nós vemos que a maior bênção que ela alcança é porque ela não se torna apenas uma mulher estrangeira que é recebida na comunidade de Israel. Algo maravilhoso ia acontecer no curso da história de Ruth em razão da sua escolha. Algo emblemático, algo singular. As Escrituras nos dizem, está lá no livro de Mateus, no capítulo de número 1, quando fala da genealogia de Jesus, ali está o nome de Ruth como integrante da genealogia de Jesus. Aleluia! Aquela mulher estrangeira, aquela mulher que era distante das promessas de Israel, não era povo de Deus. Aquela mulher passa a integrar o povo de Deus, e não só isso, ela passa a fazer parte da genealogia do Messias. Como foi maravilhosa a escolha de Ruth. Aleluia. E hoje também há um caminho, uma trajetória que nos é proposta. Nós poderíamos nominar essa mensagem com o seguinte título: quem quiser vir após mim. Aleluia. No livro de Mateus, no capítulo 16, no versículos 21 e 25, diz assim: desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me segue de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aleluia. Foi proposto a Ruth seguir Noemi. Era um caminho de renúncia, era um caminho que não se esperava nada. O que esperar de um convite de uma mulher que era viúva, que não tinha recursos? O que esperar de uma mulher que era pobre, uma mulher que ia voltar à sua terra, mas estava desamparada? O que esperar de um futuro seguindo uma mulher que não tinha posses? Mas Ruth, ela renunciou. Ela renunciou ao seu passado, ela renunciou à casa de seus pais, ela renunciou a seu Deus.
Da mesma forma, o Senhor Jesus, Ele fez essa proposta para nós. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aleluia. O caminho da cruz, irmãos, é um caminho sem volta. O caminho da cruz é um caminho de renúncia. Quem está proposto, quem se propõe a seguir um condenado à morte de cruz, a cruz é um caminho sem volta. Quem segue um condenado pela cruz sabe que aquele caminho é um caminho sem volta. Mas Jesus nos propõe: aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é um caminho de renúncia. Seguir a Jesus envolve um caminho de abandono das coisas dessa terra. Seguir ao Senhor Jesus significa que nós estamos para um caminho sem volta, um caminho sem retorno, um caminho que chega ao Calvário. Aleluia. Quem se propõe a seguir um condenado à morte de cruz. Em João capítulo 12, versículo 32 e 33, Jesus diz assim: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. E nos traz à memória aquela cena lá na cruz, quando aquele homem que está também crucificado à direita de Jesus, ele olha para o Senhor e ele vê Jesus, um homem desfigurado, flagelado, sucumbindo em uma cruz, um homem completamente ali entregue, e aquele ladrão sendo crucificado, ele olha para Jesus e ele não enxerga simplesmente um homem desfigurado, um homem flagelado, ele não enxerga apenas um homem sucumbindo em uma cruz, ele enxerga um rei, ele tem a perspectiva de um reino, aleluia. E ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, aleluia. Aquele homem via além de uma cruz, aleluia. Aquele homem via Jesus como rei, aquele homem via um reino além da cruz, aleluia. E nós podemos compreender isso. O Senhor nos propõe um caminho que é um caminho de renúncia, um caminho de alguém que toma a sua cruz e vai após ele. Mas depois do Calvário há um porvir, há uma glória que nos espera, aleluia. Há uma esperança além do Calvário, aleluia. Há uma esperança além da morte. Mas para que você tenha essa perspectiva do reino, você precisa enxergar, aleluia, que aquele caminho é um caminho de cruz, um caminho de renúncia. Você está disposto a seguir aquele que está pendurado em uma cruz? Você está disposto a renunciar os seus interesses, a renunciar a sua vida, até mesmo se for uma razão de perda, até mesmo que isso envolva a perda dos seus interesses? Você está disposto a seguir a Jesus? Quantas pessoas nos nossos dias agora estão buscando um evangelho da facilidade, um evangelho que proclama prosperidade, um evangelho que proclama a ausência de sofrimento, um evangelho que proclama o próprio céu aqui na terra, que propõe um reino aqui na terra. Mas o evangelho que é proposto por Jesus significa que nós devemos tomar a nossa cruz todos os dias. Aleluia! Aleluia! A história de Ruth e de Noemi mostra que aquela mulher moabita, mesmo não tendo nenhum vislumbre do que iria acontecer, mas sabendo que em Israel estava a promessa de Deus, sabendo que o Deus verdadeiro estava em Israel, ela se propõe a seguir a Noemi, mesmo não tendo nem conhecimento do que lhe aconteceria, mas ela ainda assim se propôs. Nós também estamos nessa caminhada. Muitas vezes não conseguimos enxergar o que está diante de nós, mas sabemos que aquele que tomou a sua cruz e foi até o Calvário, nós também deveremos seguir as suas pisadas. Nós deveremos seguir o seu exemplo, aleluia, porque há uma promessa de salvação, uma promessa de uma glória vindoura. Que Deus nos abençoe.